Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou professora de artes aqui na Diretoria de Ensino de Botucatu. Eu sou graduada em Educação Artística com habilidade em Artes Visuais pela Unesp de Bauru. Sou professora efetiva desde 2008 na rede e atualmente eu sou estudante de Pedagogia com licenciatura em Gestão pela Univesp. Vim aqui hoje apresentar uma aula para vocês sobre mapas conceituais. Qual a importância desses mapas conceituais? Como esses mapas conceituais podem nos ajudar em nossa prática pedagógica, nosso dia a dia, não só nós professores, como também nossos alunos. Tá? Então vamos lá, que o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Nosso objetivo aqui é uma sondagem de conhecimentos prévios através de um aplicativo, de um site chamado Mente. Então, eu vou apresentar para vocês o que é um mapa conceitual, um mapa mental, né? No caso aqui, a gente pode chamar tanto de mapa conceitual como de mapa mental, viu? Vocês podem chamá-lo como quiser. Aqui eu vou chamar de mapa mental, certo? O que eles podem nos ajudar no nosso dia a dia e também nossos alunos, como organizar, algumas dicas de como organizar esses mapas e exemplos de sites e aplicativos para construí-los. Então, afinal, aqui, o que é um mapa conceitual? Eu quero saber de vocês o que é um mapa conceitual. Então, eu vou mandar um link para vocês aí. Nesse link, né, através desse link, vocês vão colocar o código aqui em cima. Ou os celulares mais recentes que vocês conseguem ler code, a gente consegue acessar aqui a esse mapa, a essa pergunta, né? Vai aparecer uma caixinha de pergunta para vocês aí, o que é um mapa mental, um mapa conceitual. Vocês coloquem aí o conhecimento de vocês sobre o que vocês acham que é um mapa mental, um mapa conceitual. Aqui uma dica muito legal de a gente usar, esse site chama-se Mente. Ele cria nuvens de palavras automaticamente na nossa aula, rápidas, né, e fáceis. Então vamos lá, afinal, o que é um mapa conceitual ou um mapa mental? É um método onde a gente consegue organizar e armazenar informações com rapidez, né, priorizando essas informações através de palavras-chave, imagens, e essas palavras-chave e essas imagens, elas estimulam a nossa lembrança, nos ajudam a refletir, nos ajudam a pensar, nos ajudam a lembrar, né? E gerar novas ideias. Então, eu consigo ler um mapa mental através de todo. Vocês podem ver que a minha apresentação, ao longo da minha apresentação, ela foi pensada como um mapa mental. A origem, né? A origem, quem primeiro falou sobre isso foi um cara chamado Tony Buzan, né? Ele é inglês, graduado em psicologia, matemática, então foi um dos primeiros teóricos a pensar nessa questão de como colocar ideias no papel, né? Como transformar ideias, palavras-chave, conceitos de uma forma mais simples, mais rápida, né? E foi ele, esse cara aí, o Tony Buzan, que começou primeiramente a pensar sobre esse conceito. E aí, né, esse mapa mental, ele é desenhado como um neurônio. Então, se a gente pensar de acordo com a imagem que a gente está vendo aqui, as ideias, elas começam, a ideia principal começa de um centro que eu quero falar, e ela vai irradiando, né, criando essas fragmentações, essas linhas entre linhas, essas junções aí, fragmentações, que nos ajudam a estimular nosso cérebro com maior rapidez e eficiência. Então, ele é desenhado assim, pensando em um neurônio. Começa do centro e vai se fragmentando, se abrindo, né? Não tem uma regra para ser escrita, não tem uma, uma ordem. Você pode escrever suas ideias conforme for aparecendo, né? Então, se você for vendo um vídeo, você coloca o tema central no meio, você vai amarrando as ideias e os conceitos. Se você estiver lendo um texto, a mesma coisa, né? Você pode, questão da cor, as imagens, você pode ir acrescentando ao longo do tempo. Então, uma dica que eu vou dar sim para vocês é que a cor seja aleatória, conforme vocês forem pensando e for chamando atenção para cada palavra-chave, para cada conceito, e as imagens vocês podem acrescentar depois, né? Ou durante o processo aí vocês escolhem, mas eu aconselho vocês colocarem depois, que às vezes fica um pouquinho mais fácil, tá?
Então, se a gente pensar, o modo de aprender das pessoas mudou. Hoje, na contemporaneidade, a gente não tem o mesmo jeito de pensar e aprender como tinha, sei lá, na Idade Média. Então, durante a Revolução Industrial, o pensamento era muito padronizado, muito fechado, muito rígido, dentro de uma linearidade. Então, em consequência, né, dessas questões das fábricas, né, desse processo de militarização, então tudo isso foi um pensamento muito fechado. Atualmente, né, o nosso pensamento, ele não cabe mais nisso, a gente não cabe mais nesse processo tão fechadinho. Nosso pensamento, né, as informações que a gente tem no nosso dia são muitas, então a gente vem amarrando informações e conceitos, né? Então a gente não precisa desse conceito tão linear, a gente tem que radiar essas ideias. Nosso pensamento é muito mais ágil, muito mais flexível, muito mais rápido. Então a gente precisa dessa rapidez de pensamento. E o mapa conceitual vem de apoio a isso, né? Vem de apoio nessa questão. Então, no que esses mapas conceituais podem ajudar nós, professores e os nossos alunos? Primeiro, né, nos estudos, por exemplo, ele é uma maneira de leitura e de revisão de conteúdos, de anotações, de desenvolvimento de ideias criativas, gerenciamento de projetos, de ensinos. No trabalho, ele também organiza ideias, né, pensamentos, gerencia tempo, elabora projetos, ele ajuda na formação de equipes, nas apresentações, né? Então, no trabalho também ele é muito eficaz. Na casa, a gente pode estabelecer prioridades, planejar nossos projetos de vida, né, nossa família, nossas organizações do nosso dia, da nossa rotina. Então, eu quero pensar na minha rotina, eu consigo organizar através de um mapa conceitual. Eu quero pensar numa viagem, eu consigo organizar através do mapa conceitual, né? Então, tudo eu consigo organizar. Na minha vida social, então, na minha vida social, eu consigo fazer um mapa de lembranças, né, de datas, eu consigo de recordações, de lugares, planejamento de atividades, de lazer, de eventos sociais, de comunicação. Então, o mapa conceitual ele vem de encontro a essa rapidez de pensamento, né? Então, e nos meus alunos, como é que eu posso fazer isso, né? Por exemplo, eu posso trabalhar, aqui eu trouxe uma dica como eu fazia, a questão, por exemplo, eu fazia algumas revisões durante o início do bimestre, finalizava um bimestre, começava outro, então eu queria fazer uma revisão de alguns assuntos, então eu trazia esses mapas conceituais para os alunos, aqui estão alguns mapas que eu fiz, então eu queria retomar alguns conceitos com os alunos, eu também fazia um mapa conceitual sobre esse assunto, ou, por exemplo, eu queria enxugar um texto com algumas palavras-chave e alguns termos-chave para os alunos. Eu não havia necessidade de eles lerem todo aquele texto, mas então o que eu fazia? Eu enxugava, né, esse textão em forma de mapa conceitual, priorizando as informações importantes para esses alunos. Então, aqui, né, no caso, é muito importante a gente observar como que se constrói esse mapa, né? Esse mapa ele é construído, como eu disse lá atrás, do meio e vai se fragmentando, né? Por exemplo, aqui vocês podem ver o do primeiro bimestre, ele foi fragmentando as informações e você vai amarrando as ideias com setas, com cores, com imagens, de acordo com como vai fluindo o seu pensamento, as suas ideias, né? E os conceitos vêm aparecendo aí durante a sua leitura, por exemplo, de um texto ou de um vídeo, tá? Aqui no caso do romantismo, a mesma coisa, fui amarrando os conceitos, colocando imagens, né? E é legal que às vezes eu quero retomar algum assunto com os alunos, eu bato o olho automaticamente nesse mapa conceitual, eu consigo juntar maiores informações de formas simplificadas para os meus alunos através desses mapas, e eles também entendem, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual, então preciso de imagem, de cor, né? Para lembrar de algumas situações que eu tenho que falar para os alunos. Bom, algumas dicas, né, para vocês aqui de como a gente pode fazer esses mapas conceituais. Bom, como a gente viu aqui no anterior, vou voltar de novo, eu posso fazer à mão, uma folha de sulfite com canetinha, lápis de cor. Aqui esse do romantismo eu fiz no tablet.
Esses outros eu fiz à mão, né, com canetinha mesmo. Ou eu posso usar alguns aplicativos. O Canva, né, vocês podem ver que esse mapa conceitual aqui desta aula foi elaborado no Canva, né? Então vocês podem usar o Canva, ele vem com alguns modelos prontos para a gente construir mapas conceituais. Ou eu posso utilizar o Mentimeter, que é um aplicativo também que cria nuvens de palavras. Eu posso fazer, né, isso com os meus alunos ali sobre alguns conceitos. O Prezi também cria apresentações e vem com alguns exemplos, alguns modelos. O Padlet, né, que também tem alguns modelos, eu posso construir isso junto com os meus alunos ali na aula. E o MindMaster. O MindMaster tem também um aplicativo próprio para construir mapas conceituais, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula simples, rápida aqui, de uma maneira mais sucinta, de uma maneira mais sucinta, simples, de como construir alguns mapas conceituais. Como esses mapas podem nos ajudar na nossa prática educativa, sala de aula. Deixo vocês com as referências, né, que eu utilizei aqui para construir esses mapas conceituais, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Um beijo e até mais. Até a próxima.